Senhor presidente, nobres pares, membros da galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Bom, eu gostaria que a técnica focalizasse aqui o jornal do Diário Jacareí, que fala sobre a questão do projeto que disciplina a contratação de cargos em comissão, no caso. Bom, esse projeto em si, nós estamos tendo uma dificuldade de assinatura. Hoje nós contamos com a assinatura do vereador Valmir e também com a vereadora Lucimar, no caso, Ponciano. E estamos precisando de mais 2 assinaturas. E essas assinaturas está difícil de arrumar. Bom, o objetivo, no caso desse projeto, é, no caso, implementar o princípio o princípio da eficiência, da impessoalidade e da moralidade no serviço público, no caso. Então, esse é o objetivo do nosso projeto, que infelizmente ele é feito de maneira errada, contratando muitas vezes pessoas que não têm condições, muitas vezes, de estar coordenando o setor, no caso. Agora, eu gostaria de estar lendo aqui parte desse projeto de emenda à lei orgânica, que diz o seguinte: o artigo 1º diz o seguinte: fica alterada a redação do artigo 89 da lei orgânica de 1990, 2761, de 31 de março. O artigo fica assim: os cargos de direção, gerência e assessoramento serão preenchidos por brasileiros e estrangeiros escolhidos livremente, desde que preencham os requisitos de acessibilidade fixados em lei e demonstrem possuir competência técnica e por título acadêmico, não inferior à função do órgão ao qual serão vinculados da exigência legal de capacitação dos servidores efetivos neles subordinados. Essa é a redação que nós estamos fazendo no artigo 89. Por que disso aí? Justamente porque temos vários órgãos de Jacareí, que nós temos aí arquiteto, engenheiros, e muitas vezes esses órgãos são gerenciados ou com a direção também de pessoas que não têm nenhum vínculo com esse setor. Ele não tem, muitas vezes, uma formação técnica. Esse é o problema. Então, o que acontece? Muitas vezes, o próprio funcionário que é subordinado a essa chefia se sente totalmente desmotivado. Então, para ele, é uma ofensa muito grande. Então, esse artigo 89 prevê justamente essa questão no caso. E também, o artigo 2 da nossa emenda, que faz com que acresça ao artigo 89 da Lei Orgânica o seguinte: serão preenchidos exclusivamente por servidores efetivos do quadro do município 50% dos cargos de direção e de gerência. Para vocês terem uma ideia, esse artigo está previsto num decreto 5.489 de 2005 do governo federal, que destina aos funcionários de carreira, servidores no caso, 75% dos cargos em comissão de função de gerências e 50% dos cargos de diretores, no caso, para funcionários efetivos, no caso, ou seja, aos nossos servidores públicos concursados, no caso. Então, essa emenda, projeto de emenda, ela prevê justamente isso. Então, nós precisamos aqui estar colhendo, no caso, mais
2 assinaturas para se fazer essa emenda no caso. Nobre vereador, me concede uma parte, já que já está colocando de forma aberta a necessidade de assinaturas, eu queria me posicionar, eu acho extremamente importante esse tipo de iniciativa. A mesa tem um projeto muito parecido para implementar isso para os servidores da Câmara, que é a ficha limpa para os servidores da Câmara, já está protocolado. Porém, eu já adianto que não assinarei o projeto porque ele é inconstitucional e ilegal. Se o senhor ler a lei orgânica diz que só o Executivo pode legislar sobre serviço público. Então, o Poder Legislativo não tem poder legal de fazer essa lei. Então, mesmo que tenha assinatura, essa lei vai ser declarada ilegal porque ela desrespeita a própria lei orgânica. Na competência legislativa do prefeito, diz que só ele pode fazer essa alteração. Eu digo porque quando fomos fazer a lei da ficha limpa para todos os servidores do município, não pudemos, só pudemos fazer dos servidores da Câmara. Então, o correto é fazer uma indicação e solicitar para que o Executivo faça projeto de lei. Vereador nenhum aqui pode fazer projeto de lei que regulamente o serviço público. Porque a gente não quer? Não, porque a própria lei orgânica em referência à Constituição Federal não permite. Então, eu não vou assinar, não porque sou contra a matéria, porque a forma que o senhor e os outros atores estão adotando é ilegal. Ela desrespeita a lei orgânica, a Constituição do Estado de São Paulo e a Constituição Federal. Só o Poder Executivo pode fazer esse projeto de lei. Então, senhor presidente, nós precisamos, na verdade, estar fazendo uma revisão na nossa lei orgânica para realmente modificar essas questões no caso. Então, nós precisamos urgentemente fazer essa discussão no caso com relação à lei orgânica no caso. Então, fica aqui esse pedido aqui no caso desse vereador, aos nobres pares no caso. Bom, a outra questão que eu venho aqui, a semana passada acabei falando com relação ao PIS e COFINS, que a presidente, no caso, ela deu uma alíquota zero, aliás, retirou o PIS e COFINS da tarifa de ônibus. E nós precisamos agora estar cobrando aqui do seu prefeito que se realmente abaixe essa tarifa. Porque em São Paulo, a tarifa que inicialmente estava em R$ 3,40, ela passou a vigorar com R$ 3,20. Então, quem sabe a nossa tarifa de R$ 3,20, ela chega aí próximos dos R$ 3,00 no caso. Então, tá, senhor prefeito, nós ficamos aqui esperando que o senhor, no caso, reduza essa tarifa justamente porque o PIS e o COFINS foi retirado da tarifa, no caso, conforme disse o ministro Manteiga, no caso. Então, fica essa cobrança ao senhor prefeito em relação à redução da tarifa de ônibus em Jacareí. Bom, uma questão que eu também venho aqui sempre falando, a nossa região oeste, ela está sendo deixada de lado, não sei por qual razão. Primeiro que há um pedágio na entrada da nossa cidade, isso impede novos investimentos. Eu sei que muitas empresas saíram daquela região em função disso. Agora, fica aqui uma sugestão ao senhor prefeito. Por que não construir o poupa-tempo naquela região também? Poderia ser feito na Luca Nogueira Garcês, ou mesmo na região do São João e assim por diante. Quem sabe com isso aí, melhora um pouquinho aquela região tão esquecida pelo nosso prefeito no caso. Então fica essa cobrança desse vereador no sentido de que o poupa-tempo que vai ser instalado em Jacareí, que fosse localizado justamente na região oeste, no caso, ou seja, da ponte do Rio Paraíba para lá, a partir do São João. Então fica esse pedido novamente desse vereador. Muito obrigado.